Elas vêm de barco atravessando a Baía de Guanabara, vêm de moto cortando o trânsito, vêm de carro buzinando sem parar, vêm a pé porque não tem dinheiro para passagem, mas tem fé de sobra no peito. Vêm executivos de terno que saíram correndo da reunião, vêm trabalhadores com uniforme sujo de tinta ainda no corpo, vêm crianças nos ombros dos pais, vêm senhores de bengala que não vão perder isso por nada neste mundo. Rico, pobre, jovem, velho, tudo se mistura, tudo vira um só quando o ônibus do Flamengo está chegando. Porque o ônibus não vai sozinho ao jogo, a cidade vai junto, e esse ritual tem nome: Aeroflá. Quando o estádio vira avenida, quando a avenida vira o verdadeiro campo de batalha antes da batalha começar. Para quem nunca viu, é quase impossível explicar direito o que é o Aeroflá sem soar exagerado, porque a verdade já é exagerada por natureza. Já é maior que qualquer descrição consegue capturar. Não é simplesmente a torcida recebendo o ônibus do time. Isso seria reduzir demais. Seria como chamar o oceano de uma poça d'água. O Aeroflá é uma convocação emocional, um chamado ancestral que ecoa pelos bairros do Rio de Janeiro e faz a cidade inteira se mover na mesma direção, criando uma onda humana que transforma a Avenida Borges de Medeiros em território sagrado. Começou de forma mais intensa a partir de 2019, quando o Flamengo voltou a conquistar títulos gigantescos e a torcida precisou encontrar uma forma de expressar aquela emoção que não cabia mais dentro de casa, que não cabia mais dentro do estádio, que precisava explodir nas ruas antes mesmo do apito inicial. E então nasceu esse fenômeno que hoje paralisa bairros inteiros, fecha avenidas. Junta centenas de milhares de pessoas no mesmo lugar, todas vestidas de vermelho e preto, todas cantando, pulando, chorando, gritando, como se aquele momento fosse o último da vida. O Aeroflá acontece porque o povo carioca, o povo rubro-negro, não sabe separar futebol de vida, não sabe torcer sentado, não sabe esperar calado. A recepção ao ônibus virou o jeito da nação dizer pro time: nós estamos aqui, vocês não estão sozinhos. Essa camisa pesa e a gente carrega junto com vocês. O que torna o Aeroflá absolutamente único é a fusão completa de classes sociais, bairros, idades, histórias de vida que normalmente nunca se cruzariam no Rio de Janeiro, num país onde a desigualdade social desenha fronteiras invisíveis entre as pessoas, onde rico vive num mundo e pobre vive em outro, onde cada comunidade tem seu território bem definido. O Aeroflá quebra tudo isso por algumas horas e cria um espaço onde essas barreiras simplesmente deixam de existir. O empresário de Ipanema está ali do lado do motoboy de Madureira. A família inteira de Bangu está abraçada com um grupo de amigos da Barra da Tijuca. O morador do Vidigal canta junto com o morador do Leblon. E ninguém se importa de onde você veio, quanto dinheiro você tem na conta, que carro você dirige, ou se você veio de busão. O que importa é que você está ali vestindo a mesma camisa, sentindo a mesma emoção, pertencendo ao mesmo lugar. A avenida se transforma num território onde o único passaporte necessário é o amor pelo Flamengo. E isso une milhões de pessoas que o Rio de Janeiro normalmente mantém separadas. É a cidade virando avenida, a avenida virando estádio, o estádio virando coração, batendo em milhares de peitos ao mesmo tempo. É um momento raro em que o Rio de Janeiro esquece suas divisões e lembra que no fundo mesmo, debaixo de todas as diferenças, existe uma identidade comum que pulsa mais forte que tudo. Deixa eu te contar algumas cenas que eu vi, algumas histórias que eu ouvi, porque o Aeroflá não é feito de estatísticas. Ele é feito de momentos pequenos que se somam e criam algo gigante. Tem gente que chega de barco atravessando a Baía de Guanabara com bandeira do Flamengo tremulando na proa. Um grupo de amigos que saiu da Ilha do Governador antes do sol nascer, porque sabia que a avenida ia lotar cedo e não dava para perder aquilo. Eles desembarcam na Marina da Glória e caminham até o lugar, já cantando, já acendendo o primeiro sinalizador do dia, já fazendo parte daquela energia que está começando a tomar forma. Tem um senhor que eu vi pessoalmente, cabelo todo branco, bengala na mão, andando devagar, mas andando, se recusando a ficar em casa enquanto o Flamengo ia jogar uma final. Ele me disse que tinha 78 anos, que era rubro-negro desde criança, que já tinha visto o time campeão muitas vezes, mas que nunca na vida ia perder a chance de estar ali na avenida recebendo os jogadores. Porque aquilo ali era o momento mais bonito do futebol, mais bonito que o jogo, mais bonito que o gol, mais bonito que a taça. Tem criança no ombro do pai, pintada de vermelho e preto, com aquela expressão de quem tá vendo algo tão grande que ainda não consegue entender, mas que vai guardar para sempre na memória, que vai contar para os filhos um dia, que vai dizer: eu estava lá, eu vi a cidade parar pro Flamengo. E tem os estrangeiros, cara, os estrangeiros que chegam completamente perdidos, sem entender português direito, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas que sentem na pele aquela energia indescritível que percorre a avenida como uma corrente elétrica. Eu vi um grupo de turistas europeus com câmera na mão filmando tudo, com lágrimas nos olhos, repetindo que nunca tinham visto nada parecido em nenhum lugar do mundo, que aquilo era mais intenso que qualquer estádio que eles já tinham visitado,
que a paixão ali era real, era crua, era verdadeira de um jeito que o futebol europeu tinha perdido faz tempo. Tem o trabalhador que saiu correndo do turno ainda de uniforme, ainda sujo de graxa ou cimento, porque o chefe liberou mais cedo, ou porque ele simplesmente decidiu que o Aerófila era mais importante naquele dia. E chegou atrasado. Mas chegou, se espremeu no meio da multidão, acendeu um sinalizador e gritou até a voz sumir. Cada pessoa ali tem uma história, cada rosto tem um motivo para estar ali, e todas essas histórias se entrelaçam, formando uma narrativa coletiva que é muito maior que a soma das partes. O Aerófila é feito dessas pequenas decisões individuais que se multiplicam e criam um fenômeno gigantesco, imprevisível, impossível de controlar ou planejar. Os sons do Aerófila são uma sinfonia do caos organizado. Uma composição que só o povo consegue criar, sem ensaio, sem regência, sem partitura. Começa com as buzinas dos carros que vão chegando, depois vem o estouro dos primeiros sinalizadores, aquela fumaça vermelha que sobe para o céu e marca território. Depois chegam os tambores das torcidas organizadas batendo em ritmo de guerra. Depois vem o coro de centenas de milhares de vozes cantando Mengão, cantando "Ei, você aí, vem pro Flamengo ser feliz", cantando "O Flamengo é raça, é amor e paixão", e tudo isso junto cria um barulho que não é barulho, é música, é hino, é oração. Tem o cheiro também, a mistura de fumaça de sinalizador com cerveja derramada no chão, com suor de gente apertada, com churrasco sendo feito ali perto, com um rio que passa do lado, tudo isso junto formando o cheiro característico do Aerófila, que quem já sentiu uma vez nunca esquece. E tem as imagens, essa explosão visual, de vermelho e preto em todo lugar, bandeiras gigantescas sendo agitadas, camisas do Flamengo de todas as épocas, faixas escritas à mão, mosaicos improvisados, fogos de artifício sendo soltos no meio da tarde, tudo isso junto criando um espetáculo que não precisa de produção profissional, porque o povo é o produtor, o povo é o diretor, o povo é o protagonista. O Aerófila ensina a cidade a respirar junto, a sentir junto, a viver junto. Por algumas horas, o Rio de Janeiro não é mais uma cidade dividida, é uma nação unida. Agora deixa eu te explicar uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. O Aerófila não é sobre futebol. Parece loucura dizer isso, mas é a verdade. Ali, naquele momento, naquela avenida, não é futebol que está acontecendo. É identidade gritando. É pertencimento se materializando. É a necessidade humana de fazer parte de algo maior do que você mesmo. De se conectar com outras pessoas através de uma paixão compartilhada. De sentir que você não está sozinho neste mundo gigante e, às vezes, assustador. O Aerófila representa espiritualmente para a torcida do Flamengo aquilo que uma catedral representa para os religiosos, aquilo que um show de rock representa para os fãs de uma banda, aquilo que uma manifestação representa para quem luta por uma causa. É o lugar onde a nação se encontra, se reconhece, se celebra. E quando eu digo nação, não estou exagerando nem usando metáfora. O Flamengo é literalmente uma nação dentro do Brasil, com seus códigos próprios, sua história própria, seus heróis e lendas, seus rituais e tradições. E o Aerófila é um dos rituais mais sagrados dessa nação. O momento em que o povo se reúne para reafirmar sua fé, renovar seus votos, lembrar por que escolheu essa camisa e por que vai morrer com ela no corpo. O senso de pertencimento que você sente ali é algo que transcende explicação lógica, é algo que você só entende quando experimenta, quando se vê no meio daquela multidão e percebe que todos ali são seus irmãos, que todos ali entendem você de um jeito que o resto do mundo não entende. A energia que liga gerações inteiras está presente em cada segundo do Aerófila. Você consegue ver avós segurando netos, pais que trouxeram os filhos pela primeira vez, jovens que estão continuando uma tradição que começou antes deles nascerem. O Flamengo passa de pai para filho no Rio de Janeiro como uma herança mais valiosa que dinheiro, como um legado emocional que atravessa décadas e une pessoas que viveram em épocas completamente diferentes, mas que compartilham a mesma paixão, os mesmos símbolos, as mesmas memórias coletivas. O avô conta para o neto sobre o time de 81, o pai conta para o filho sobre 2019, e o filho vai contar para os próprios filhos sobre esse momento, sobre o dia em que ele foi ao Aerófila e sentiu a cidade inteira vibrar como um coração gigante. Essa transmissão geracional de emoção é o que mantém viva a identidade de qualquer grupo humano. É o que garante que os valores, as tradições, as histórias não se percam com o tempo. E o Aerófila é um dos momentos mais poderosos dessa transmissão, porque ali o menino não precisa que o pai explique em palavras o que significa ser Flamengo. Ele sente na pele, ele vê com os próprios olhos, ele entende no corpo e na alma que fazer parte dessa nação é algo especial, algo que vale a pena, algo que vai definir quem ele é pelo resto da vida. O Aerófila é o retrato perfeito da nação rubro-negra. União acima das diferenças. Fé mesmo quando tudo parece perdido, esperança renovada a cada jogo.
a cada temporada, a cada geração. Enquanto a sociedade brasileira muitas vezes parece fragmentada, dividida, incapaz de se unir por qualquer causa, o Flamengo consegue juntar milhões de pessoas num objetivo comum, numa emoção compartilhada, numa identidade coletiva que supera absolutamente tudo. E isso não é pouca coisa num país como o Brasil, onde as divisões sociais são tão profundas, onde a desconfiança entre grupos é tão grande, onde a sensação de pertencimento a algo maior parece cada vez mais rara. O Aerofla prova que é possível, que quando existe algo genuíno unindo as pessoas, quando existe uma paixão verdadeira sendo compartilhada, as barreiras caem, os preconceitos ficam de lado. E o que sobra é humanidade pura, emoção crua, vida sendo vivida na sua forma mais intensa. Esse ritual diz muito mais sobre quem o Flamengo é do que qualquer estatística de títulos ou recordes. Os números vão e vêm, os jogadores passam, os técnicos mudam, mas o povo permanece. A nação permanece e o Aerofla permanece como prova viva de que esse clube é muito maior que futebol, é muito maior que esporte. É uma força cultural, social, emocional que molda a vida de milhões de pessoas. Se tem uma coisa que eu aprendi vivendo essa experiência de ser um gringo que escolheu o Flamengo, que escolheu a nação, é que o jogo começa muito antes do apito inicial. O jogo começa quando a cidade acorda e já sabe que hoje é dia de Flamengo. Quando milhares de pessoas começam a se preparar mentalmente e emocionalmente para aquele momento, quando as ruas começam a se encher de vermelho e preto, quando a Avenida Borges de Medeiros se transforma num templo sagrado, onde o povo se reúne para celebrar sua identidade. O Flamengo começa a vencer no caminho, começa a vencer quando o ônibus ainda está longe e o povo já está ali gritando, pulando, acreditando, com cada fibra do corpo que aqueles jogadores dentro do ônibus não são apenas atletas, são representantes de milhões de corações que batem juntos. E quando o ônibus finalmente passa, quando os jogadores olham pela janela e veem aquela multidão gigantesca, aquele mar de gente que parou a vida para estar ali, algo muda dentro deles, algo desperta. E eles entram em campo sabendo que não podem decepcionar aquela gente, que não podem falhar com quem acredita tanto, que não podem perder quando a nação inteira está do lado. Esse é o poder do Aerofla. Esse é o significado desse ritual que acontece nas ruas do Rio de Janeiro, mas que ecoa pelo Brasil inteiro e pelo mundo, porque o Flamengo é maior que o Rio, é maior que o Brasil, é uma força que transcende geografia e atinge qualquer pessoa que entenda o que significa amar algo de verdade. Agora eu quero ouvir você. Se você já foi ao Aerofla, se você já sentiu aquela energia indescritível tomando conta do seu corpo, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência, o que você sentiu, o que aquele momento significou para você. Conta pra gente se você levou alguém especial, se era a primeira vez Sei Vocacuru, se você gritou até ficar sem voz, se você entendeu naquele dia o que significa ser parte da nação. E se você nunca foi, se você ainda não teve a chance de viver isso pessoalmente, mas sente no peito que um dia quer estar ali no meio daquela multidão, comenta também, porque a gente precisa saber quantas pessoas ainda vão se juntar a nós, quantos corações ainda vão bater junto com a nação. E se você é estrangeiro como eu, se você vem de outro país e escolheu o Flamengo não porque nasceu nessa paixão, mas porque se identificou com ela, porque viu algo especial nesse clube e nessa torcida, deixa seu comentário contando de onde você é. Porque esse é o poder do Flamengo, esse é o alcance da nação, que consegue tocar pessoas em qualquer lugar do planeta. Se esse vídeo te emocionou, se você sentiu um pouco da energia que eu tentei transmitir aqui, deixa seu like, compartilha com aquele amigo rubro-negro que precisa ver isso, e se inscreve no canal porque aqui a gente não fala apenas de futebol, a gente fala de emoção do identidade, de pertencimento, de tudo aquilo que faz valer a pena viver. A gente é uma família aqui, a gente é parte da mesma nação, e quanto mais a gente cresce, mais forte essa voz fica, mais longe essa mensagem chega. Obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte disso. Agora vai lá e comenta, porque eu leio todos e quero saber a sua história. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez nação, sempre nação.